contagem regressiva para o apocalipse. Uma teia de conspirações globais. O relógio está correndo. A cada tic-tac, a humanidade se aproxima do precipício. Guerras, pandemias, crises, simples coincidências ou peças de um quebra-cabeça macabro orquestrado por forças ocultas. Sombras sinistras se escondem por trás da cortina da realidade, manipulando os fios do destino. A nova ordem mundial, um nome que sussurramos com medo, seria eles a mente por trás dessa trama apocalíptica. David Icke, o arauto da verdade, nos alerta sobre essa conspiração global. Seres poderosos, com agendas ocultas, controlam os eventos mundiais como marionetes em um palco de horrores. Guerras devastadoras, pandemias mortais, crises que devastam nações. Tudo parte de um plano para subjugar a humanidade e estabelecer um regime totalitário. Alex Jones, a voz que ecoa na escuridão, denuncia a NUM como um povo com tentáculos em governos, bancos e na mídia. Figuras públicas, meros fantoches em um jogo de poder, manipulam a informação e distorcem a realidade. Instituições como o Federal Reserve e a ONU, criadas com a promessa de ordem e paz, seriam peças-chave nesse plano maquiavélico. Teóricos da conspiração afirmam que forças ocultas controlam essas instituições, buscando minar a soberania nacional e estabelecer um governo mundial único. Sociedades secretas, como os Illuminati, a maçonaria e o grupo Bilderberg, emergem das sombras, acusadas de arquitetar a NUM. Mensagens subliminares e símbolos ocultos são pistas de uma conspiração que se estende por séculos. A elite global, dizem os teóricos, usa técnicas de controle mental e propaganda para manipular a população, sufocando qualquer resistência. Mas será que a NUM é apenas uma teoria da conspiração? Ou estamos diante de uma ameaça real, orquestrada por forças que buscam nos transformar em escravos de um sistema totalitário? Em um mundo hiperconectado, um novo terror se espalha, o controle populacional em massa. Governos e elites globais estariam usando métodos sinistros para manipular e reduzir a população mundial. Chantraios, rastros químicos mortais, seriam pulverizados por aviões, espalhando substâncias nocivas que afetam a saúde humana, o meio ambiente e o clima. Dan Wigington, ativista ambiental, denuncia essa ameaça invisível. Veneno disfarçado de alimento causariam doenças, infertilidade e até alterações no DNA humano. Jeffrey Smith, autor de Seeds of Deception, alerta para os perigos ocultos dos IGMs. Chips implantados, o fim da liberdade individual, permitiriam o rastreamento, o controle da mente e até a indução de doenças. A escuridão se adensa, a cada dia que passa, sobre a verdadeira natureza da tecnologia que nos cerca. Max Igan, jornalista investigativo, desvenda a trama sinistra por trás do chip transhumanista, uma agenda que visa transformar a humanidade em meros autômatos controlados por uma elite obscura. Vídeos e imagens perturbadoras inundam a internet, mostrando a terrível realidade daqueles que já foram chipados, mentes subjugadas por uma força invisível. Yo radico en Yakima, Washington. Son las 6 de la mañana, nos están aventando fuertes radiaciones. Esto es para que chequen el daño que nos hacen, que nos ocasionan la gente que somos víctimas de tortura electrónica. Ya son 4 años, un mes de tortura. Yo me acabo de despertar, acabo de hacer un video ahorita a las 4:30 de la mañana, pero me desperté con esta tortura. Fíjense, no es muy fuerte la tortura, pero se siente horrible. Es algo que nos quema por dentro y nos se siente horrible. Esto es para que vea usted que la tortura electrónica o cibertortura es real. Yo todo esto estoy en esa situación porque me metió en un programa. Y el culpable y responsable de mi situación es Julio Arreola. Documentos secretos vazados revelam a agenda transhumanista em detalhes escabrosos, com planos de monitoramento global, controle mental e até mesmo a criação de uma nova raça híbrida. Mas os horrores não param por aí. Depoimentos de supostas vítimas de chips implantados à força chocam o mundo, revelando histórias de perseguição, tortura e experimentos macabros. A cada nova revelação, a linha que separa a ficção da realidade se torna mais tênue e o medo se espalha como uma praga.
E se essa tecnologia diabólica for, na verdade, a concretização de antigas profecias? Teólogos e estudiosos da Bíblia apontam para a marca da besta descrita no livro do Apocalipse como um sinal indelével que separará os condenados dos salvos. Seria o chip transhumanista a marca da besta em sua forma moderna? A cada dia que passa, a teia da conspiração se torna mais complexa e a verdade se esconde em meio a um labirinto de informações distorcidas e manipuladas. Guerras e conflitos orquestrados. O mundo está em chamas. Conflitos em regiões estratégicas e a crescente ameaça de uma guerra global pintam um quadro aterrorizante. Seria a nova ordem mundial orquestrando tudo para enfraquecer a humanidade? Israel e Palestina. Um conflito milenar com raízes religiosas e disputas territoriais e promessas não cumpridas, alimentado por extremismos e ciclos de violência. Rússia e Ucrânia. Um embate entre irmãos, com raízes ancestrais em comum, manipulado por interesses geopolíticos e pela influência dos Estados Unidos. China e Taiwan. Uma ilha dividida, disputada por duas potências, com o espectro da guerra pairando sobre o Estreito de Taiwan. Síria e Iêmen. Países devastados por guerras civis, alimentadas por intervenções estrangeiras e pela ascensão de grupos extremistas. Milhões de vítimas, refugiados e deslocados, um preço sangrento pago em nome de interesses obscuros. A NUM se alimenta do caos, semeando a destruição para colher o controle. A pandemia teria sido apenas um teste? Um ensaio geral para medir a capacidade de controle e manipulação da população? Vírus mortais, manipulados em laboratórios secretos, escapam acidentalmente? Ou são liberados intencionalmente? O SARS-CoV-2, a Covid-19, seria uma arma biológica criada para controle populacional ou para enriquecer a indústria farmacêutica? Teorias da conspiração se espalham como um vírus, alimentando o medo e a desconfiança. Quem está por trás da pandemia? Quem controla a narrativa? We've all been lied to from the very beginning. I was slow off the mark and I apologise for it. I believed what I had been told about communicability of acute respiratory illnesses. In my view, there was never a pandemic, there was never a public health emergency. Only lies, propaganda from the media, unsuitable clinical diagnostic tests. And then after that, after the WHO fraudulently called a pandemic, by the way, I don't think pandemics, certainly not of respiratory illnesses, they're not possible immunologically, so forget it. When they lie to you about flying Ebola, they're lying to you. So the three things that happened, in hospital people were treated unsuitably and as a result died as a consequence. We all know they did. They were put on ventilators. That was never appropriate for people with open airways and intact chest walls. And all you bloody doctors who did that to people, you killed those people. Murder. In care homes and old people's homes, they were given sedatives and things that depressed their respiration, and they died in great numbers. They were murdered. And all you people who did that, you know you've murdered your own guests, as it were, the people you were meant to be caring for. In the community, doctors were told, oh, you can't give you don't need antibiotics for a viral infection. So the number of prescriptions for antibiotics for chest infections fell through the floor. Tens of thousands of people died of bronchial bacterial pneumonia. I think you murdered your patients, you stupid doctors. Yes. And this has carried on. Yes. So having been lied to, and frightened to death, and restricted, locked down, had your economy destroyed, and murdered by stupid policies, the last thing I want to say is the vaccines weren't designed to be harmful by accident. The whole world did not go into lockdown, a procedure never trialled before anywhere in the world, simultaneously, by accident. It happened because, presumably, people above us, I think well above our country, frankly, agreed together over a period of time this was the
trick they were going to spring on the people of the world. Someone in every capital of the world could make the same speech. So there's a serious plot. It's been going on for years and years and years. And if you add together the lies, the economic destruction, the murder, and the deliberate, harmful, intentional harm from the injectables, I'm afraid the only conclusion I come to is somebody up there wants to reduce the population, and if we don't start saying no to anything that we think is a stupid idea, we'll just be signing our own death warrant. The last thing I will say is this. I've given upwards of 150 interviews. The censorship on the internet is such that I will never reach the network of each individual standing here, not if I go for 1,000 years. The government and the media will never tell them the truth. That means you standing here and you in the world, if you hear me, you are the last chance for humanity. If you do not persuade a significant percentage of the people you know and love, will lose. They're counting on that. So I'm counting on you to take your courage in your hand over days, weeks and months and keep grinding at it. Find a way to open the hearts and the minds of the people in your network that are not here today and don't know what's happening. And then, just by saying no, we'll push these foul, satanic lunatics, which is what they are, back in their boxes. Thank you. Thank you. A teoria do Great Reset revela a face oculta da NUM, o controle da mídia e a censura da dissidência. A pandemia serviu como catalisador para a implementação de uma agenda globalista e qualquer voz que se levante contra essa narrativa é silenciada. Médicos e cientistas que questionam a narrativa oficial são desacreditados e censurados. O Dr. Robert Malone e a doutora Judy Mikovits, vozes corajosas que ousaram desafiar o sistema, foram silenciados. A mídia, cúmplice da NUM, promove a narrativa oficial e esconde a verdade. A liberdade de expressão é corroída em nome da segurança e da estabilidade. 90 segundos para a meia-noite. O Doomsday Clock está perigosamente próximo da meia-noite. A ameaça de uma catástrofe global é real. Armas nucleares. Instabilidade geopolítica. Crise climática. Ameaças biológicas nos aproximam do abismo. Colapso da civilização. Extinção em massa. Um planeta devastado. O futuro da humanidade é incerto. O relógio do juízo final a 90 segundos da meia-noite e é um alerta. Em um mundo à beira do colapso, comunidades de preparacionistas se isolam em bunkers subterrâneos e fortalezas. Acumulam suprimentos, armas e o que for necessário para sobreviver ao apocalipse. Mas enquanto a maioria da população se preocupa com o dia a dia, figuras como Mark Zuckerberg, CEO da Meta, investem fortunas em bunkers luxuosos e autossuficientes. Zuckerberg está construindo um complexo subterrâneo no Havaí, avaliado em 1,3 bilhão de dólares americanos, equipado com tecnologia de ponta e recursos para garantir sua sobrevivência por tempo indeterminado. E ele não está sozinho. Milionários como Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos e o fundador da PayPal, Peter Thiel, também têm investido em propriedades e tecnologias que indicam preparativos para cenários catastróficos. Será que esses bilionários preveem um futuro sombrio que o resto do mundo ignora? Ou será que essa busca pela segurança absoluta é apenas uma excentricidade dos super ricos? Enquanto a maioria da população se preocupa com o cotidiano, a elite parece se preparar para um futuro incerto, deixando no ar a pergunta: o que eles sabem que nós não sabemos? A linha entre a realidade e a ficção se torna cada vez mais tênue. A hora de agir é agora. Compartilhe este vídeo, acorde seus amigos e familiares. A verdade está lá fora, esperando para ser revelada. Este roteiro é baseado em teorias da conspiração e não deve ser levado como verdade absoluta. Busque informações em fontes confiáveis. O objetivo desse vídeo é entreter e estimular o pensamento crítico, não espalhar medo ou pânico.
Satan will not attack Muhammad because he won him long time ago. Satan will not go after Buddha because he won him long ago. Satan will not go after Krishna because he won him and the 300 million gods long ago. Satan was overcome by one and was crushed on Calvary. His name is Jesus. That's why he will attack Jesus. And everyone who professes and confesses Jesus Christ will be attacked. My beloved children, I know what happens at school. I know exactly what happens. You need to be equipped in your Christian faith. Otherwise, it is not a joke of what is happening in the world. They are brainwashed.